Olá, lindeza! Programa Viva Bem, Viva Feliz começando no episódio de hoje do encantamento de um menino a um adulto realizado. Você vai conhecer o polêmico Giovanni Piancelli. Vem comigo! Designer de moda, maquiador profissional, professor de desenho artístico pela Prefeitura Municipal da cidade, colecionador de um dos itens mais cobiçados, principalmente pra galerinha aí da minha época, hein? Décadas de 80, 90, ai, ai, ai. Eu estou falando dele. Foi difícil. Foi muito difícil conseguir uma entrevista, mas aqui está. Giovanni Piancelli, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júnia, pelo convite. Até que enfim conseguiu, depois dessa rotina louca de trabalho e compromissos, consegui vir aqui para prestigiar seu trabalho maravilhoso, por sinal. Que gostoso. Então vamos começar esse bate-papo porque é o seguinte. Ai, Giovanni, eu vi em você uma pessoa que, peraí, tem muitos que estão se perguntando, Giovanni Piancelli no programa Viva Bem, Viva Feliz? Porque, não sei se você sabe, mas ele é polêmico e tem uma cara amarrada. Tá vendo esse sorrisinho que aparece aqui? Não, mentira, não tem. Exclusividade daqui. Exclusividade daqueles que realmente te conhecem. Realmente. Certo? Mas vamos ampliar então, vamos permitir que mais pessoas saibam um pouco mais de você, a sua história, Giovanni, porque você viu, o currículo é extenso. Agora conta pra gente, foi simples, fácil, bom, da Ju, sua infância até hoje. Só resumindo um pouco, eu acho que assim, é uma vida e tanto, né? Desde pequeno até hoje foi uma história longa, acho que dá um livro. Inclusive, é um das metas que eu tenho futuramente é escrever Bacana. sobre história. Acho que é muito bom, as pessoas precisam ouvir histórias, né? E a minha não é diferente da dos outros, eu acho assim que ter nascido no Brasil, ter sido criado fora, ter tido a questão da separação dos pais, como que eu lidei com eles dois, né? Dois mundos diferentes. E depois retornar ao meu Brasil já com profissão, contra tudo nu e cru e começar a me entrar no mundo, né? Do que é como encontrei no meu mundo de Três Lagoas, depois tive minha aventura em São Paulo, depois voltei para Três Lagoas de volta e assim virei do Brasil praticamente. Giovanni não para. Não paro. Você lidou com várias situações, né? Como você acabou de falar. Mas surgiu de onde essa paixão? Porque eu quero falar já. Sobre esse ponto específico. O coração tá pedindo. Giovanni, colecionador de Barbies. Claro que no universo da Barbie, mais pra frente vocês vão entender que não é apenas Barbie, tem todo um conceito. Todo um conceito. Mas de onde surgiu? Quando foi isso? Bom, surgiu justamente que eu não consigo entender. Porque tem livros da minha mãe que ela guardou, que a minha mãe é professora. Ela guardou livros que eu tinha do Prezinho. Do Prezinho. Então você foi, na época foi a Frosina Pinto, era a escola aqui, muito tradicional na escola. E eu fiz o pré. Tinha algumas colegas que tínhamos o dia do brinquedo, então elas levavam. Então acho que foi desde aí que foi paixão mesmo que eu tinha, porque eu anotava tudo. Eu desenhava figuras femininas, né? A meu jeito da época, já desenhava. Isso minha mãe fala que eu, de fralda, como na época não tinha digital, né? Nem as câmeras digitais, então eles não fotografavam os fatos que aconteciam. Mas minha mãe fala que eu colocava fralda de tecido, pegava carvão, que você tinha um quintal de um churrasquinho, outro que acontecia, e eu começava a desenhar na parede. Isso com 3 para 4 aninhos. Muito novinho. Então era muito novo. Então muito assim, muito precoce em muitas coisas. Então a minha mãe falou que ela anotava, ela via. E minha avó, já observadora, né? Ela observava muito, ela falava, acho que esse menino vai desenhar alguma coisa. Ser desenhista, vai ser artista plástico, alguma coisa vai ser. Porque os traços não parecem de uma criança na idade, né? Era além. E a paixão da Barbie foi isso, né? Esse personagem, né? Do mundo fantasioso, que é do mundo da Barbie. E realmente foi minha paixão. E quando eu tive contato pela primeira vez com a boneca, fui no mercado, um supermercado que tinha aqui na cidade, que chamava Moreiras na época. Eu ia pro mercado, conhecia a prateleira, então tava todas elas assim. Então eu sentava bem assim na ponta do corredor e ficava olhando, sonhando, né? Então, na época minha mãe não tinha condições, era muito cara, então eu falava assim, mãe,
me dá uma. Minha mãe meio se impressionou. Falou, pra quê, né? Uma boneca para o menino, né? Sim. Na época. Eu quero. E era um querer, assim, com muito do fundo do coração, sabe? Eu quero ter. E aí minha mãe se impressionou, porque depois que eu ganhei meu primeiro boneco Ken, que quase morri de alegria, que quase meu coração saiu pelo peito quando tive meu primeiro boneco, até hoje eu tenho esse boneco. E foi uma abertura de água assim, porque o meu tio deu depois o presente simplesinha. Até hoje tá na caixa, inclusive com um acetato amarelo, porque tipo, passa muito tempo. Nunca brinquei, então já foi aquela questão do conceito, né? Do você ficar brincando. Acho que as pessoas até hoje imaginam que eu fico brincando de Barbie, né? Imagina mas lá não, o Giovanni. Eu sou na prateleira. Né? Fica, nossa, imagina, Barbie, ok, né? Aquela coisa, mas não foi. E lembrando que eu tinha condições de criança normal, tá? Eu fui uma criança que não tinha muitas condições na época. Depois, claro, minha mãe começou a trabalhar, né? Prestou concurso, tudo melhorou-se, a vida começou a melhorar as condições. Eu não tive essa questão da criança chegar já de cara, ter tudo. Então sempre fui muito lutado, muito trabalhado para ter as coisas. Então eu tive esses valores muito profundos na minha família. Nada que nós temos, que vemos hoje, nossa, tem a casa, tem isso. Tudo foi construído com muito suor, né? Minha avó, minha bisavó, ela estudou até a 4ª série, foi sempre muito trabalhadora, foi merendeira de escola, sabe? Então eu tive valores, muitas mulheres da minha família com valores incalculáveis, eu falo. E é o que passaram para mim até o dia de hoje. É interessante, porque você me fez até lembrar de uma outra questão que gira em torno de você. Porque muitas pessoas acham, vida do Giovanni, o Giovanni é o riquinho. O Giovanni já nasceu aí em bercinho de ouro. Tudo foi muito fácil. Você acabou de falar que não. Isso não existe. Nada, não existe. E outra coisa, também tem aquele preconceito que fala que é rico, permanece rico a vida inteira. Não dinheiro vem e vai. Se você não sabe administrar, se você não trabalha, se você não cuida, se você não tem respeito para os teus ganhos, você acaba também perdendo tudo. Então, assim, eu acho que cada um tem que se valorizar. É o que eu falo da valorização das histórias. Eu acho que as histórias têm que ser valorizadas. As pessoas, elas trabalham, elas ralam para conseguir os sonhos. Meu hobby não é tão fácil, mas é com muito ralo também, gente. Então, tem que trabalhar muito para ter. Mas é um benefício próprio, né, que eu tenho, uma coisa que eu gosto muito e me faz sentir feliz. bem. Me faz feliz. Perfeito, perfeito. E a sua avó, inclusive, Gil, ela te deu alguns mimos. Dentre eles, uma boneca, a Summer Top Model. Isso. A Summer Top Model, que eu conheci pessoalmente, peguei na mão minutos, aliás, acho que um dia antes de acontecer, gente, o sumiço dessa boneca, que acredite, custou até a Toninha Campos foi movimentada para encontrar essa boneca na cidade de Três Lagoas. Foi. Gente do céu. Menina, foi uma polêmica e tanto. Eu cheguei no Brasil, fiz especialização no Senai de modelismo, estilismo e modelagem do vestuário industrial. Era para voltado mais para indústria. Certo. Eu fiquei encantado com o curso e fui fazer. Então fiquei 1 ano e meio entre essa indo a Vila Nova, voltando, né, para casa e tal. Aí eu vi o anúncio delas, né? Eu vi o comercial, maravilhoso. E o que eu fiquei encantado, porque não era o corpo antigo da boneca, era um atual que fizeram, que inclusive é conhecida como Model Muse, que ela tem um corpo extremamente magérrimo e imita o corpo das modelos. Inclusive, quando você quer ver Barbie real, você vai assistir um Victoria's Secret desfile de fashion show, você vai ver as Barbie reais da vida, lá, né? Em questão das skinny, as magras. Então, falei assim, vó, né? Sabe que tem uma coisa? Fala assim, meu aniversário tá perto. Aquele jeitinho, né? A senhora me dá um presente? Olha, vó, ela custa X. A inocência. A inocência. Aí minha avó, tá bom, minha filha, pega lá, não conta nada pra sua mãe? Eu vou lá pegar um dinheirinho e eu dar pra você. Meu Na Deus, época, que né? coisa linda. E minha avó, foi lá, tem um tempo, né? Minha avó, filha, vai lá pegar um dinheiro pra mim no banco, porque eu tô precisando comprar uns remédios. Minha mãe tava me matar depois disso. Aí, ela disse que ia comprar os remédios, falou, toma aqui o dinheirinho. Não, na hora, já passei, fui lá, depositei e tal. Chegou a Summer Top Model, que é a ruiva,
da coleção de 4. Na verdade, eu penei para poder conseguir a negra depois. Que depois dessa polêmica de achar negras, né, no mundo da Barbie. Enfim, chegou. Quando chegou, praticamente em um ano elas esgotaram, porque foi a primeira linha Plainline que tem cara de collector. Essa é uma polêmica também, é a questão de colecionador e as Plainline pronta para as crianças brincar. Tá, então são duas bonecas diferentes. A linha Playline é aquela que você encontra na loja. É aquela que você vê na loja. Com banheira, com casinha, com tudo, você vai encontrar. Esse é pra criança brincar. Certo. Entendeu? É pra criança brincar. A mãe compra e a criança brinca à vontade. Destrói tudo. Faz o que quiser com a coitada. Já a linha Collector é uma linha com tiragem limitada, né? Às vezes a tiragem é apenas de 50 mil bonecas no mundo. Nossa. E ela sai com uma caixa diferente, um corpo diferente, joias diferentes e acessórios diferentes. Nesse caso, o designer quis talvez que as crianças sentissem um pouquinho como que era sentir uma Barbie de coleção na mão. Que interessante. Né? Enfim, eu falo que é desperdício de tempo, porque imagina pegar as crianças pegaram umas bonecas dessa e destruir Jesus. Tá vendo? Eu achei interessante, ele já lançou a brava. Não, é bom, né? Aquela coisa que eu achei uma perda de tempo, enfim. Quando foi esses tempos agora? Agora eu vou começar a entrar em crise. A minha avó, claro, minha avó se foi, tudo bonitinho. Ela teve um carinho muito especial, porque foi um dos presentes que ela me deu. Então ela sempre estava na caixinha dela, porque afinal não podia ter a caixona que ela vinha, porque muito espaço, e eu comecei a ter muitas, então começou a faltar espaço, né? Então eu falei, não, vou guardar em uma caixinha especial, individual, para ela não permanecer ali. Obviamente, com o tempo, as coisas, a cordinha da bolsa dela, da Clotis, né, é de metal, e é uma correntinha, e justamente ela pegou um pouquinho de mofo e tal, né, tá guardada, e eu falei, nossa, eu vou ter que comprar outro, e vi que na loja no centro da cidade, tinha correntinha. Lá foi Giovanni comprar correntinha. Porque eu mexi em miniatura e ia mudar, né? Praticamente deixar ela como nova. Eu entrei na loja, o que aconteceu? Esqueci a boneca no caixa. Saí com a sacolinha de compra e tal. Quando cheguei na minha casa, eu dei conta que a boneca não estava. Só que eu vejo o horário, era umas 7h30, 6 horas fecha a loja. Eu entrei em pânico. Literalmente, eu acho que não consegui dormir, tive pesadelo. Não, meu celular, a gente só tinha mensagem de Giovanni. Louco da Silva. E eu, meu Deus do céu, foi aquela coisa toda. E obviamente, quando cheguei na loja, né, no dia seguinte, não tava mais lá. Não tava. E qual a probabilidade seria de encontrar uma boneca rara, né, que ficou rara, que ninguém sabe que é isso tudo. Exatamente. Até que uma hora, nessa, você deu uma luz e falou, Giovanni, vai ter que fazer um movimento para que alguém devolva, porque não sabe o que é o valor do item. Eu, assim, ao mesmo tempo as pessoas poderiam entender, nossa, mas quanta futilidade, né? Porque falam isso, tá? Você ficou ressabiado. Mas pagar uma boneca dessa pra mim de presente, ninguém quer. Enfim, eu peguei o negócio e falei assim, já sei, me veio na cabeça. Falei, vou ligar pra Toninha Campos, né? Oi, Toninha, beijo pra você também. Aí, no caso, liguei, muito gentil. Acho que essa mulher é terrível, né? Ela tem uma energia louca. Ela já foi já foi antes, falou assim, vamos achar essa boneca. Isso foi à noite que ela mandou, acho que ela estava em um evento, ela mandou uma mensagem. Ela ouviu meu áudio no evento, ou seja, a importância que ela deu para a questão. E eu ainda pedi, ainda tá meio no mato aqui. Mato Grosso do Sul, gente, Três Lagoas, Araras passando. Aí, enfim, o que acontece? Voltaram, entendeu? Ela me ligou, passou uma mensagem e falou assim, meu querido, aí foi que eu até então não tinha um contato direto com a Toninha Campos. Só que a Toninha, ela me conhece sem eu conhecê-la. Porque a Toninha foi rara as coisas que eu tive contato com ela. Ela foi uma entrevista, uma vez que eu dei, mas não foi para entrevista no programa dela. Foi com o esposo dela na época. E ela já me conhecia. Ela falou, já sei quem é você. E eu admiro o seu trabalho, admiro sua história, admiro o que você é para Três Lagoas. Falei, meu Deus. Aí eu fiquei, tudo isso, porque você faz o seu trabalho, você nem imagina que vai chegar a tanto, né, assim. E ela falou, conheço, e essa boneca vai aparecer amanhã. Vai aparecer essa boneca. Amanhã minha equipe estará lá para ver porque assim, aconteceu que a loja, sim,
ajudou, né? Em tudo que tinha que ajudar. Sim. Só que há um sistema, a loja, o dono não mora aqui, mora em Andradina, e falou que ele só vinha todo final de semana para realmente ver as câmeras. Ia demorar um bocado, Ia demorar um né? bocado, ou seja, aconteceu da loja entrar em contato comigo, falou somente as filmagens podem ser sábado. Então, ela sumiu uma quinta-feira, à noite. Então, passou sexta e eu cheguei sábado. Falei, meu Deus, não. A pessoa levou, enfim. E eu tinha medo que fosse uma criança de fora. Uhum. Ela veio, fez compra e foi embora. Sim. Aí, pra achar na cidade, Seria dificilmente. mais Difícil. Tudo passou pela minha cabeça. Mas todo mundo vai pensar, é só uma boneca. Não é só uma boneca. Era um presente da minha avó. Então, quem dá valor ao item sou eu. Eu que sinto o amor por aquilo ali. Pode ter sido um grampo. Minha avó me deu, é o grampo dos grampos, entende? Sim. Eu falo assim, é o que minha avó me deu. Então, a magia era isso, era o que eu sentia. Obviamente, você fez parte daquela... sempre que eu tenho um ditado que eu falo pra você, só mostre sua lágrima pra quem sabe o valor. Então, desabei na tua frente, Sim. porque realmente cortou meu coração saber que eu ia perder esse item. Então, assim, foi difícil. E ela se parece muito com a Marina Rui Barbosa, que depois vou mostrar a imagem para vocês da boneca, na caixa oficial dela. Então, ela se parece muito com a atriz Marina Rui Barbosa, pelo cabelo e tudo. E agora ela ganhou um novo apelido, se chama Marina Rui Fujona. Sim. Entendeu? Aí a gente fica... A gente brinca com isso agora, né? Depois de todo, né, passado o susto. Quando chegou, claro, obrigado à loja também, que foi muito querida, que acharam mesmo, uma das vendedoras confundiu com um dos itens da loja. Como viu o brinquedo boneca, colocou em um setor de boneca. Nossa, acabou de passar uma onça aqui? Enfim, é uma onça em formato pequeno. Aí colocou e justamente me ligou, falou, acho que achamos essa. Quando mandou a foto, estava intacta na caixinha, como eu tinha deixado. E foi alegria, só alegria. Sim, eu estava com você na hora. Liguei para Torinha Campos, falei, oi, achou, tá? E obviamente isso tem a ver também com a equipe dela, que foi de manhã. Toninha, mais uma vez, ó. Obrigado beijo, gratidão. pela sensibilidade, realmente, né? Aí é a questão da controvérsia agora em Três Lagoas, porque eu já tinha falado sobre a minha coleção. Uhum. Deu completamente uns anos atrás, eu não sei como que estava a população, enfim. Falaram sobre, o item, né? Você tem muitos itens. Nossa, você não tem que gastar em outra coisa, não? Você poderia comprar um carro, você poderia comprar uma casa. Ninguém sabe dessas coisas. Vida pessoal, eu não falo. Então não é interesse de ninguém se eu tenho uma casa ou não tenho. Sim. Entendeu? Se tem um carro, não tenho. Talvez eu não queira ter um carro. Eu acho que escolha das pessoas. É sobre isso. Entendeu? E eu Com não estou certeza. desperdiçando dinheiro. A coleção, cada ano, valoriza. Entende? Se eu realmente quiser, tá aí, tem ali para vender. Bom, eu tenho um desejo que é meu, que somente me pertence a mim. Que é que quando, entendeu? Acontecer qualquer coisa comigo, de herança, não fica para ninguém. Ela vai ser leiloada a coleção inteira e ser doada para a ACC. Isso é uma coisa minha, que é o desejo que eu tenho. Por quê? Porque como que vai ser vendido isso aí? A não ser em um leilão, uma coisa. Quem vai dar valor? Né? E é a minha contribuição. Entendeu? Se no caso Deus permitir que eu esteja até o fim dos meus dias com elas. Isso também é uma questão que posso também simplesmente não querer mais. Acho que tem essa liberdade disso, eu não querer mais e vender. É uma coisa minha que eu fiz em vida. Entendeu? Curti, então foi. E aqui eu ia mostrar para você que foi a Maria Fujona, né? A Marina Rui Barbosa Fujona. Essa daqui é a Summer Top Model de 2005. Praticamente está rara, um item extremamente caro agora, que pela última avaliação, né? É uma boneca super especial, minha avó que me deu na época e o valor estava dentro das minhas condições que minha avó podia, né? Não era menos de R$100, nem mais de 120, então era na época, né? Então foi uma boneca muito especial, então todo mundo sempre me questionou isso. Quando eu fiz a entrevista, falar sobre a coleção, já teve aquela polêmica toda. Nossa, coleciona bonequinha? Bonequinha? Bonequinha pra mim, mas ninguém sabe como que foi meu tempo quando eu era criança, que eu pegava prego e colocava linha de crochê, que minha avó tinha que fazer, lã, prego, gente, prego. Você prego de fazia com casa. esses pregos? Eu colocava os pregos, eu colocava uma colorido, outra de branco e a outra uma coisinha Os pregos eram as bonecas?
Os pregos eram as Barbies e eu fazia Barbie festa, Barbie noiva e ficava brincando no quintal de terra. Então, ou seja... É a história de uma paixão. É uma paixão mesmo, eu tinha. Mas é aquela questão da moda, né? Eu sou designer de moda, eu gosto do mundo fashion. Eu sempre amei questão de moda. Então, assim, entrei nisso de cara. E trabalhei em todos os setores da moda que possa imaginar. De editorial, agência, casting, tudo isso. Desfile de moda, montei desfile, não montei desfile. Depois que me veio a minha profissão de maquiador, que agora que eu praticamente vivo dessa função, que é maravilhosa. Enfim, mas uma coisa me levou a outra. A paixão me levou a ter. Então, eu tenho, desde as mais simplesinhas que eu ganhei, algumas pessoas que têm uma sensibilidade, toca no coração delas, elas me dão de presente. Olha, esse daqui era da minha época, que eu era criança, eu sei que você vai cuidar, porque, né, você entende, você vai restaurar agora e recebo esses presentes com muito carinho, são guardados até hoje. Então, eles vêm com uma facilidade. Mas na época eu virei chacota. Aí o carinha das bonequinhas. Outra história também, que tem um pavor quando falam, por que você não doa? Eu falo assim, por que eu não dou a você? Sim. Acho que R$3 que você tiver, você comprar um pão e dar para uma criança que não tem, você já está doando. Está fazendo caridade, entende? Eu acho que eu dou o que eu tenho que doar, sabe? Ninguém também sabe disso, porque eu acho que a mão que direita doa, a esquerda não precisa saber. Né? Então, eu acho assim, sempre... fiz o que eu pude em questão de caridade, principalmente agora, depois disso que eu sou espírita, kardecista, há mais de 5 anos agora. A gente sabe o que é caridade. Você já rezar por uma pessoa em um momento de angústia, você já está fazendo sua caridade. E então não é caridade física. É fácil você decidir o que o outro faz com aquilo que é dele, né? Exatamente. Tipo, então se eu quero doar, eu que doe. Eu não vou falar pro Giovanni, Giovanni, doa sua boneca. Então eu vou e compro a boneca e dou. Exatamente. Pronto. Aí as pessoas, elas falam pra mim assim, nossa, você é muito polêmico, nossa, não tem pingo na língua. Eu falo assim, oi filho, é o seguinte, eu tenho pavor dessas campanhas que falam assim de campanha do inverno, campanha de não sei o quê. Do agasalho, entendi. Você sabe a minha forma de pensar sobre isso. Não é questão da pessoa não doar. É que existe um momento, né? Parece que existe o momento certo, é a hora certa pra doar. Não. Eu falo assim, por que você não doa para as crianças? Eu falo assim, você já fez uma doação para criança? Porque criança, ela precisa de brinquedo tem o ano inteiro. Não é só no Natal. Entendeu? Por isso que eu tenho aquela questão do Natal, que eu te falei, que Natal é uma hipocrisia que só. Né? É Natal o único dia que todo mundo lembra que o vizinho existe, que ai, nossa, que é na noite de Natal. O dia seguinte já tá se matando de novo. Tá bom, já que é pra polemizar, vamos fazer o seguinte. Vamos guardar as polêmicas maiores, ainda maiores, pro próximo bloco, porque Giovanni vai contar pra gente sobre a história da Barbie, desde da criadora, que ele conhece, é um estudioso sobre o universo da Barbie, então você vai conhecer não somente a história da Barbie, como também as polêmicas giradas em torno dessa história, com relação a quem é quem, se todo quanto é boneca é Barbie, ou se a Barbie tem amigas, Barbie tem mãe, Barbie tem filhos, Barbie teve namorados, saberemos logo mais no próximo bloco. Fica com a gente. De volta com Giovanni Piancelli, no Viva Bem, Viva Feliz. Giovanni, conta pra gente, resumidamente, da onde saiu a ideia da criadora, conte pra nós o nome dela, da onde surgiu a ideia de fazer a Barbie? Bom, é uma história bem complexa, bem ampla, inclusive tem um livro que fala sobre isso também, que ganhei de presente faz um pouco tempo, de uma grande amiga. É Ruth Handler. Ruth Handler. Isso, ela era proprietária, esposa do proprietário, né, executivo da Mattel, na época. E ela, na época, ela foi muito revolucionária, muito além do seu tempo. Digamos assim, ela era a caçula de quase 11 irmãos, então ela passou por muitas questões históricas do mundo que nós conhecemos hoje. Então, ela era super dinâmica, ela muito além do seu tempo. E ela percebeu que os meninos, na época, eles tinham muito mais coisas para se entreter. Era um projeto mais elaborado para meninos. Por exemplo, tinha na época tinha guerra e tudo isso, então tinha instrumentos, tinha arma, tinha um monte de coisa mais diversos para as crianças. E o que tinha para as meninas?
criança bebê, boneca bebê, e bercinho, mamadeira, papazinho para bebê. Então, ela percebeu que estava meio monótono. Mostravam para as meninas a coisa de ser mãe. Isso que não tem ser um problema, ser mãe. Mas era a porque única todo mundo opção. fala assim, é problema. Não era um problema para Ruth ser mãe, tá? Só que ela via que apenas tinha isso. As meninas precisavam de coisas além da sua época. Então, por isso que ela procurou, ela estava uma tarde observando a filha dela, que chama Bárbara, que foi a inspiração do nome Barbie. Ela estava mexendo com bonequinhas de papel, né? Que eram uns face cup que tinha na época, que cortavam das divas do cinema, e ela montava e colocava vestidos. E ela observando falou assim, por que não ter um brinquedo que elas se entretenham trocando roupa? Legal. Trocando roupa, por isso que quando a primeira Barbie se chama Fashion Model, entendeu? Porque era uma garota modelo e ela desfilava desfiles, trocava de roupa e aquela coisa, isso né? para as crianças era o máximo. O máximo para as meninas, era incrível, né? Então, quando ela inclusive foi para a Alemanha em uma dessas viagens que ela tinha de família, e ela passou por uma loja em um boulevard, e ela viu a boneca Lilith, que na época a Lilith era uma boneca alemã, que saía dos quadrinhos e era boneca para adultos, era vendida para homens, porque se tratava de uma mulher destemida, mulher, assim, podemos dizer assim, de programa, que é a prostituta, mas assim, de luxo. Ela gostava de luxo, ela era devassa, ela gostava de luxo e enganava os homens, aquela coisa toda, e isso eles tinham como um padrão de garota na época espontânea, uma garota de sucesso, digamos assim. E ela viu na loja. Só que ela ficou incomodada porque, tipo, ela chegou lá e perguntou, porque ela adorou a roupa de uma, e falou assim pra filha dela, Bárbara, escolhe uma boneca. Ele falou, não, vamos vender pra criança porque é pra adulto. Então ela entrou junto na loja com a filha, escolheu uma e falou assim, tem cartelas de roupa? Ele falou, não, é uma por cada. Então ela teve que comprar 30 Lilith para poder ter um guarda-roupa decente, como na época ela tinha. Sim. Né? E na hora que ela chegou, conversou com os executivos lá, que inclusive era o Ryan, que era o designer do corpo da boneca, e falou, eu quero uma boneca tridimensional para meninas se divertirem. Então ele foi lá, pegou o modelo dali, inclusive tem muita semelhança entre a Lilith com a primeira Barbie, né? Só que realmente a Barbie ela tem traços mais suaves, a Lilith tinha traços mais fortes, assim. Quem tem contato com a fotografia da Lilith e a Barbie primeira, de 1950, não percebe a diferença. Mas há uma semelhança. Então, obviamente, ela passou 10 anos até chegar o dia que ela foi lançada na feira de brinquedos. A Barbie passou por uns processos terríveis. O designer fez com mamilos a boneca. E ela falou, como que eu vou mostrar mamilos para as crianças? Enfim, foi polêmica. O marido dela não aceitava a ideia. Os executivos homens, que depois foi colocado isso na época, eles se contrapuseram ao brinquedo. Que falou, como que eu vou mostrar uma boneca com peitos para as crianças? Então ela não foi aceita de cara. Não foi aceita de cara, um tempo. entendeu? Até virar o sucesso que foi no lançamento em 1959 na Feira de Nova York, quando ela veio apenas com o maiorzinho listradinho, aí a mágica começou, né? É o mundo que é hoje. Porque tinha a boneca, você comprava ela por $3 na época, que agora está quase $30 mil uma boneca dessa. Enfim, aí você tinha os kits de roupa, você comprava roupinha, você trocava, então isso que foi um manche, né? A menina andava com guarda-roupa pendurado, assim, porque trocava, né? Então começou a ser uma dinâmica. Aí veio a Barbie noiva, veio a Barbie astronauta, a Barbie com profissão, tudo que as meninas sonhavam na época de ter. Lembrando que é um pós-guerra, entendeu? Tinha passado a Segunda Guerra Mundial, entendeu? A Revolução, onde veio, né? Onde veio nomes como Christian Dior na época, né? Pós-guerra que as mulheres usavam uma roupa específica, depois ele trouxe a questão da moda maravilhosa, a cintura das mulheres, né? A feminidade que imperava, que inclusive sou apaixonado por essa época até hoje, né? Então, trouxe essa revolução e foi acompanhando, a boneca foi acompanhando, inclusive é a única boneca que foi vestida por mais de 100 e poucos estilistas. Tem poucas marcas, entendeu? Ela virou praticamente uma potência mundial. E conjunto disso, o crescimento vem o quê? Concorrência e vem polêmica. Eu acho que Barbie é mais vítima de polêmicas desnecessárias do que ela ditar alguma coisa. Sim. Entendeu? Eu sempre fui polêmico porque eu, assim, gosto da Barbie, gosto do Ken. Para mim o Ken tem tanto valor quanto a Barbie. Então para mim nunca quis ser o Ken.
Então eu acho que é questão da cabeça da pessoa. Ah, tá vendo a boneca? Ai meu Deus, eu vou me matar porque eu não tenho o corpo da boneca. Por favor, né? Vai se tratar Você primeiro. diz isso até porque entendeu? tem pessoas que se transformam fisicamente para poder se parecer tanto bizarras, com a né? boneca Desculpa a quanto com o expressão, boneco Barbie Ken. nenhuma é. Não parece a boneca, você não vai parecer a Barbie, é uma boneca. Inclusive as polêmicas figuras da boneca. Ela é magema. Gente, se vocês imaginassem na época quando a boneca nasceu, os tecidos não eram fabricados como é fabricado hoje. De um tempo para cá, os tecidos especiais para as bonecas. Então um tecido extremamente fino que fica normal no corpo da boneca. Na época era tecido comum achado nas lojas de tecido. Então eram grosseiros. Sim. Você queria fazer um casaco para a boneca, ela ia aparecer no botijão. Sim. Então eles emagreceram a boneca para parecer e ficar a roupa normal nela, mas aparentemente na fotografia ficar mais com a realidade. Então quando você tirava a roupa da boneca, a boneca parecia um palito, né? Então você vê a diferença, né? Aí a gente olha e não conhece a história. Ah, porque já estão ditando que todo mundo tem que ser magro, que tem que ser, né, desse jeito, nesse nível. E não era isso, né? Tinha um porquê. Eu acho assim que polemizaram muito a boneca pela representação que ela tinha na época. E outra coisa também que era o cinema, acho que foi bem mais que se mexer com a imagem real mesmo das mulheres que tinham o padrão mesmo, que era padrão, que temos que ver que era um padrão exitoso na época. As pessoas precisam mudar de época, entende? Como digamos, se reciclar, entende? Hoje já não é mais moda, beleza, já passou. Então por que polemizar tanto, dizer que, nossa, as mulheres da época eram maltratadas, aquilo? Então eu acho muito auê por muitas questões que tinham, que ofuscavam isso também, que são coisas muito mais integradas e enraizadas, que não é a questão do tema em questão. Giovanni, vamos agora para a polêmica do filme, que tá todo mundo esperando o filme. A sua opinião. Sem spoiler, tenta, faz o favor. Vou tentar. Mas fala pra gente, porque tem história de que o Alan é homossexual, tem várias outras historinhas aí no meio, polêmica. Não sei quem casou com não sei quem, parece que não é bem isso. Explica pra gente. Eu fui assistir o filme, graças a Deus, do jeito que eu amo assistir um filme, sozinho no cinema. Então fui lá, esperei que toda essa parafernália passasse, tá? Inclusive vi todo tipo de opiniões, entendeu? E eu assim assistir, imaginando só que vai ser tudo isso. Nossa, é um filme feminista, que é um filme do demônio. E depois tinha um outro lá que era um filme que não sei que é um filme de lá, que tinha o boneco Ken gay. Enfim, nunca existiu Ken gay. Já falo essa coisa. Okay. Não existe, tá? Ponto. O Alan não é o único amigo do Ken. Tá bom? No filme colocaram como um personagem isolado. O Alan, ele é tão importante quanto o próprio Ken e a Barbie. Porque todos os personagens, quando a Barbie começou a adquirir os personagens, ela ganhou a primeira amiga dela, que era a Midge, que era a ruiva, que agora é a Summer. Beleza? Ela mudou de nome, mas continua a Midge. Maravilhosa, com sardinhas, ruivinha, era a melhor amiga dela. Até hoje ela é. Então a Barbie tem a melhor amiga. Isso. Ok. Saiu o Ken, tão importante quanto a Barbie, porque mulher, né, não pode ter assim um companheiro. Sim. Então ele é o companheiro dela, aceitem que dói menos, ele tem tanto valor quanto ela, entendeu? Não é porque ela é tudo, quem é nada, não, o quem é tudo na vida da Barbie, pronto, é ela que é a mulher dele, tá? Então sobre isso não se fala nada. Então o casal virou, né, o sucesso. O Ken também, por ser um personagem igual a Barbie, tão importante, ele também teve personagens, amigos. Teve o Ryan, teve o Alan, teve o Derek, teve o Steve, que é um amigo negro, entende? Todos eles, o Kurt e depois o polêmico Blaine, né? Que veio depois em 2004. Enfim, isso daí é coisa que não mostraram no filme. Era uma parafernália, essa parte que eu não gostei do filme, que foi uma parafernália. Ele chega na praia e todo mundo se chama de Ken, e é o Ken não sei o que, o Ken não... Não, gente. Todos eles tinham nomes. Eu o que esperava era que todos se chamassem pelo nome, porque todos eles têm nome. Entendeu? Eles são personagens distintos, né? O Alan, ele foi namorado, inclusive marido da Midge. Melhor amiga da Barbie. O Alan e a Midge casaram. E é o único que deu sequência na história, que foi a única Barbie que teve filhos com o Alan. Então é o casal Happy Family, entendeu? Família feliz, tá? A Barbie, ela sempre namorou Ken por anos. E aqueles filhinhos que tem, essas coisas, nunca colocaram como filho.
Porque se ela casasse, ela um pouco que perderia, isso é o pensamento da época, perderia o encanto de ser uma mulher independente, solteira. Nossa, ela casou agora, bicho, ficou dependente do homem agora. Acabou o encanto. Mentira. Isso tudo é balela, entendeu? Coisa que inventaram em cima dela, que depois mostra no filme que tanto o mundo feminino quanto o feminino, o masculino, não conseguem viver por um só. Você tem que se conscientizar os dois juntos, eles andam juntos, em harmonia, entendeu? É o que o mundo real trouxe, entendeu? O mundo real trouxe isso pra Barbie. E foi um filme, eu gostei muito, teve suas polêmicas em questão de um nome ou outro que eu achei. Teve polêmica do boneco gay, que não é gay, gente. O Ken foi o Eric Magic, que é os brincos mágicos que chama. Engraçado que ele não foi nem lançado no Brasil, esse Ken, tá? Saiu um conjunto de bonecas maravilhosas, super fashion, com roupa de latex, uma coisa bem disco, na época da década de 80, 90, no auge. E elas, você trocava o brinco você colocava, os brincos tinham vários modelos, então você trocava o brinco aqui, e colocava, as meninas também vinham com um brinco pra você colocar. E o Ken, ele veio com uma roupa super oitentista, latex, tal, jeans, né, uma coisa de sapatinho mocassim e tal, loiro, cabelo atrás e um brinco na orelha. E a roupa dele lilás. Só que ele veio com um colar com uma argola, a polêmica argola. Só que aqui no bolso ele tinha o nome de Barbie e tinha o nome de Ken, que você podia pendurar nessa argola o nome da Barbie ou do Ken, ou pendurar no brinco das Barbie os dois nomes, entende? Então é essa brincadeira. Só que as pessoas na época acharam que por ter uma roupa polêmica dessa e ter uma argola, acharam que era um anel peniano. Entendeu? Tá brincando. Um anel peniano que era alusivo. Imagina, homens héteros na época não usavam um anel peniano, hoje usam pra caramba, né? Era um intuito gay, né? Agora compra no sex shop a rodo. Aí que acontece? Lá, eles colocaram que... E aí, inclusive, a própria Mattel fez um comitê de imprensa falando que como que ia lançar um objeto desse para meninas brincarem. Então, o boneco... Se fizeram tanto inferno em cima disso que acabaram tirando o boneco das prateleiras. Falaram o dia, hora e data nos Estados Unidos, em todo o território americano, que o boneco ia ser suspendido das vendas. O que aconteceu? Como falou que ele parecia gay, né? Aquele ali, um objeto gay, toda a comunidade LGBTQI+, foi lá e compraram todos os bonecos, sendo o boneco mais vendido da história. Então compraram o boneco todo, que esgotaram as prateleiras como uma forma de protesto. Então ele virou uma simbologia como se fosse o Ken gay, mas o Ken jamais foi gay. Né? E outra coisa, igual você comentou, tá? A gente falou do filme, então você acredita em suma que ele... Eu ia falar de um assunto, eu vou trocar. Sobre o filme, você então acredita que a única coisa que ficou mais chatinha foi a questão de não dar nomes aos personagens, né? Transformar todo mundo em Barbie e todo mundo em Ken. De suma, é um filme que traz uma mensagem... Traz uma mensagem para quem quer entender, por favor, sem polêmica, sem extremos e sem lacração. Vale a pena assistir. Porque a diretora era uma diretora muito séria, ela inclusive tem outros filmes, e ela deu lapada na cara de todo mundo com esse filme. Então, se você sai falando que é um filme feminista, você está errado, você não entendeu o filme. Se você fala que, nossa, Barbie é tudo, Ken nada, você não entendeu o filme. Então, o que está acontecendo hoje? Uma lavagem cerebral, as pessoas elas assistem por assistir, já leem o livro, já sabem pela capa, não tem compreensão, não tem interpretação de texto, não tem nada. A diretora contou tudo. Então, para quem não assistiu, vá com a cabeça aberta, mente aberta, porque realmente o filme traz aí uma mensagem muito bacana que pra mim ele deu spoiler, eu sei do que se trata e ainda assim eu tô com vontade de assistir. Agora, você dizia a respeito, igual ali, tiraram das prateleiras, né, o boneco, parará. Você tem na sua mão mais uma raridade, que para nós brasileiros é raridade mesmo. Pra gente, simplesmente uma Barbie negra não existe. É isso? Exatamente. Um tempo pra cá, desde a década de 70 até o ano de 96, que foi o último ano que a Estrela importou as bonecas, perdeu os direitos de fabricá-la no Brasil,
que a Estrela sim teve o direito de fabricar a boneca aqui, podia lançar as próprias bonecas que quiserem. Eu conheci pela Estrela. Isso, pela Estrela. Todo mundo que conhece pela Estrela. Eu sempre gostei mais da Barbie americana, pela qualidade e pelo tudo. Então tinha coleções exclusivas feitas pela Estrela para o público brasileiro. A polêmica Barbie negra. Sempre existiu a Barbie negra, tá? O nome dela é Christie, ela tem nome, tem sobrenome, ela quando nasceu virou super amicíssima da Barbie, entendeu? O que eu não consigo entender é essa lacração também dos americanos achando que ela é uma negra com estilo de branca. Não. A Barbie, ela mostrou uma mulher negra de sucesso, uma mulher negra linda, uma mulher negra que se importava com estilo, com roupa e tinha uma amiga loira platinada. Não é por nada que depois saiu uma personagem chamada Shani, que ela ganhou uma coleção exclusiva com roupa, acessórios, tudo que era do gueto, das coisas da época, do rap, de tudo elas ganhou roupa. Uma coleção que nunca pisou o Brasil. Ao menos que alguém importasse. Então, se você tem um problema, a questão de a boneca não ter tido cor, meu bem, você vai lá e pergunta para Dona Estrela por que não trouxeram a Barbie negra para o Brasil. E no ano de 80, 90, que foi o ano que eu realmente fui criança e eu vi e nunca vi uma Barbie negra, tá? Eu consegui. Essa daqui é a Baile de Máscaras conhecida no Brasil, tá? Conhecida no Brasil. E é a Christie, tá? Ela é de 1989 para 90. E minhas primas pretas nunca tiveram uma boneca dessa para brincar. Elas tinham a loira. Nossa. Então por quê? Eu adoraria que minhas primas iam enlouquecer com uma boneca dessa. Então quando elas vêm e falam, nossa, é preta, é linda. Então, há um abismo aqui entre essa história, entre o que polêmica que tinha, eu acho que era uma coisa bem do Brasil mesmo. Acho que o Brasil tem que recuperar essas questões, essas falhas que tinha nisso aí, entendeu? Porque realmente tinha brinquedos que eram trazidos para isso. E a Suzy, que é a Suzy, inclusive é isso que o pessoal pergunta, tanto que não compreendem o filme, é que falam assim, por que não apareceu a Suzy? Meu Deus, a Suzy é brasileira. Não ia aparecer num filme americano. E eles já colocaram a Suzy como a arqui-inimiga da Barbie. Resulta que a Suzy, ela foi rainha na sua época. Mas é como aqui, né? Você vai comparar a Anitta com a Gretchen? A Gretchen foi sucesso na época dela, a Anitta é agora. Também, é como polemizaram também, né? Não fizeram a Xuxa, a Angélica, tudo inimigas? E não são, né? Não são, então é mais ou menos isso. Mas é uma guerra de loira, né? Sim. Enfim. Olha, o papo tá bom, a gente poderia se estender por muito mais tempo, Muito. Mas ainda a gente tem o nosso bate-bola de Giovanni. Ai, meu Deus, Giovanni, vamos comigo então, ó. Bate-bola, vai. Uma oração. O Pai Nosso é o melhor que tem. Uma palavra. Amor. Um arrependimento. Ter amado mais. Um defeito. Impaciência. Eu não suporto. Mentira. Eu adoro. Estrogonofe? Adoro. Tenho profundo respeito por... História das pessoas, eu amo. Meu sonho de consumo é... A última Barbie lançada. Uau. Medo. Eu tenho de... Da maldade das pessoas. Qual o limite? Acho que não há ainda. Morro de rir quando... Quando eu lembro de coisas que eu falo e depois falo, meu Deus, que polêmica. O que eu mais gosto em mim? Mais gosto em mim? Perseverança. Uma palavra que te define. Uma palavra que me define. Perseverança. Sou perseverante. Quando choro? Quando choro, é quando eu vejo a maldade do mundo mesmo. Um xingamento. Tcharam! TNC? TNC. Pi. Pi. Uma vaidade. Uma vaidade. Sorriso. Uma tristeza. A tristeza. Uma paixão. Minha vida. Amor. Tá em andamento. Futuro. A Deus pertence. Viver bem pra você é? Ser feliz dentro da sua pele. Do que você é. Ser orgulhado do que você é. Giovanni por Giovanni. Eu falo assim, Giovanni por Giovanni. Um cara que passou por poucas e boas.
não vou desconstruir nada. Eu tenho falado isso para meus amigos, eu sou um cara que me construí com lágrima, com suor, com trabalho, com tristeza, com amor, com alegrias. Eu não vou desconstruir a base que eu construí para ser a pessoa que eu sou. Talvez aconteça uma adaptação, mas não mudar o que eu sou. A essência da pessoa é essencial para Pedro. Muito bem, lindeza. Gil. Obrigado pelo convite. Viu? Desculpa alguma coisa, às vezes é direto, sabe? Mas eu estou muito feliz. Como diz o meu programa, deu certo, né? O tempinho para vir aqui compartilhar um pouco para vocês. E desejar toda a sorte do mundo. Toda a bênção de Deus para você. A produção, a gente que agradece a sua presença. Espero que tenhamos exposição aí dessas Barbies logo mais. Está em andamento já a exposição. Está em andamento, então fique atento que logo vai acontecer. Então, o recado de hoje e de sempre, que você viva bem, viva feliz.